Fala aí, galera, tudo bem? A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5,15, a palavra de Deus diz assim: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Sabe, talvez aquelas pessoas naquele tempo, eles tiveram o conhecimento de Jesus segundo a carne. O que é isso? Conheceram Jesus segundo o homem, segundo aquilo que Jesus ele era. Ele era um homem simples, ele era um homem normal, ele era o filho do carpinteiro. Talvez alguns falavam assim, Jesus, o filho do Zé, o filho da Maria. Então alguns naquele tempo, quando Jesus ele foi para Nazaré curar algumas pessoas, aquelas pessoas falavam assim: ué, mas esse cara aí não é o Jesus, aquele que nós conhecemos? Seus pais não estão aqui conosco, suas irmãs não moram aqui conosco? Porque Jesus era um homem simples. E aqueles homens conheciam Jesus dessa maneira e não acreditavam, alguns deles não acreditavam que Jesus era o Messias, que Jesus era o homem prometido de Deus naquele tempo, que ele viria para salvar os homens dos seus pecados, salvar o povo de Israel. Então eles não acreditavam que Jesus, um homem simples, o filho do carpinteiro, o filho da Maria, era o Messias prometido. E sabe, aí o apóstolo Paulo ele está falando assim, que nós não conhecemos mais Jesus dessa maneira, nós não conhecemos mais o Jesus segundo o homem, nós não conhecemos mais Jesus igual eles conheceram, mas nós conhecemos Jesus agora, segundo aquilo que a sua palavra testifica, segundo aquilo que o seu Espírito testifica dentro de nós, segundo a nossa fé. É dessa maneira que nós conhecemos a Jesus. E aí o apóstolo Paulo está falando assim também, que agora nós também não devemos conhecer mais a ninguém segundo a carne. O que é isso? Não conhecemos mais ninguém segundo aquilo que eles fizeram, segundo o seu pecado, segundo aquilo que as pessoas fizeram. Nós não devemos mais conhecer essas pessoas dessa maneira. Por quê? Porque se nós conhecemos as pessoas segundo aquilo que elas fizeram, talvez nós teremos dificuldade de chegar perto dessas pessoas. Se nós vermos essas pessoas segundo aquilo que elas já fizeram na sua vida, nós teremos essa dificuldade de aproximação. Então o apóstolo Paulo está falando: não conheça mais essas pessoas não julgue mais essas pessoas segundo aquilo que elas fizeram. Não julgue mais essas pessoas, não vejam ela mais segundo aquilo que elas fizeram, mas vejam ela segundo aquilo que Cristo fez por ela, segundo aquilo que Jesus já fez por elas. Então, que nós não venhamos mais ver as pessoas segundo a carne, segundo o seu pecado, mas segundo aquilo que Jesus já pagou por elas, Jesus já pagou pelos seus pecados. Então, se nós começamos a enxergar essas pessoas segundo aquilo que Jesus já fez por elas, segundo aquilo que Deus já projetou essas pessoas para serem nessa terra. Então, se nós começamos a enxergar segundo aquilo que Jesus fez, nós teremos uma nova percepção, nós teremos uma nova forma de enxergar essas pessoas. Então começaremos a enxergar essa pessoa como Deus a enxerga. Teremos uma perspectiva melhor sobre essas pessoas. Então que nós não venhamos ver mais ninguém segundo a carne, que nós não venhamos ver ninguém mais segundo aquilo que ela já fez, mas que nós venhamos ver ela segundo aquilo que Jesus já fez por elas. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.